Então, gente, vocês se comportem, tá? Tá gravando. Eu, para mim, eu sou Rigolim e sou médico geriatra. Eu fui tutor aqui de aqui, isso. Eu vivi vivo a experiência de tutor com vocês, já, e é sempre para mim uma honra poder viver isso. Essa experiência que eu estava contando para vocês, de ter ido para o caminho do online e agora tentar no caminho de volta do presencial, é uma tentativa de um movimento, de dizer que é possível sim, ou pelo menos o híbrido é possível. E para tentar fazer uma, uma volta gradativa, segura e acolhedora, porque todos nós fomos vítimas desse momento, né, da pandemia. Foi difícil para todos e, e com traumas, né? Então a gente não tem essa informação toda. Assim, a minha experiência foi bem traumática, assim, por lidar na linha de frente com o Covid e ter perdido uma quantidade grande de pacientes e mortes angustiantes, sofridas, com dois grandes momentos, que é antes da vacina e depois da vacina. Essa é a conclusão que eu cheguei da pandemia. Antes da vacina, confirma o que vocês viram na literatura. Meus casos, a mortalidade 100%. Todos os Covid meus morreram. Depois da vacina, sobreviveram. Teve mortes, mas a maioria sobreviveu ou com a primeira dose ou com a segunda dose. Então, a vacina é a mensagem. Eu trabalhei bastante também esse abraço, esse louvor à vacina. Então, isso é muito importante. Então, quando chegar a dose de reforço de vocês, chegaram? Já chegou, não? Então, quando chegar a dose de reforço, vocês abraçam a vacina. Bem, então essa é a minha abertura em relação à pandemia, mas eu fico também disponível para falar com vocês sobre a pandemia. Na minha apresentação hoje, vocês vão ver que eu tenho um objetivo de fazer uma síntese. Assim. A apresentação mesmo é uma hora, mas ela pode e às vezes deve se estender, vai depender também da energia de vocês. São um total de 74 slides, eu acho, e, e tem muita foto, tem um pouco de contexto, mais com um enfoque, contexto teórico, mas um enfoque no Alzheimer. É uma apresentação de síndrome demencial em geral, mas o foco principal é Alzheimer. Essa, assim, define. Os cuidados, né, a parte terapêutica, medicamentosa, sem aprofundar muito, e a parte não medicamentosa um pouquinho mais extensa. Essa é o plano de aula. Outro objetivo do plano de aula é trazer vocês. Ontem encontrei com a Luana, ela me explicou que vocês já abriram, né, na minha grade diz que vocês já abriram o caso, já fizeram o primeiro fechamento, vai para o segundo. Então vocês vão ver, e vocês já viram outras conferências, ver que é difícil às vezes conectar, às vezes não coincide. Conferência, abertura e AC. O meu foi possível. Foi possível, então vocês vão ver que as questões do EAC tá na minha conferência, uma ou duas questões, que eu mesmo que faço, então é o gabarito está aqui. Então você que está em casa do presencial, não vai perder por não estar aqui.
Então vai ser um gabarito online. E você que está em casa, agora, desculpa estar falando assim, eu queria pedir desculpa. Sabe o que é pedir desculpa antecipada? Antes de você dar uma gafe, antes de você dar uma bola fora, já pede desculpa antes. Então, eu pedir para vocês também, que sejam generosos comigo. Por exemplo, de costa para o frango, né? Então, eu peço desculpa antes, porque tá gravando. Online eu não vou ter chance de pedir desculpa. Eu não vou nem saber que eu fiz alguma indelicadeza, que eu não fui atento. Não vou conseguir fazer. Então eu peço desculpa antes. Que vocês me deem ser generosos comigo, tá bom? E, esse Namastê eu passei a usar na pandemia. Vocês conhecem o Namastê, né? Eu passei a usar na minha, na minha prática no consultório por não poder mais cumprimentar pessoas. Então, Namastê, vocês conhecem, né? É indiano. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. E funcionou. Assim, foi uma forma de acolher as pessoas. E é assim que eu recebo vocês. Bom, essa foto vocês estão aí, né? Essa foto foi o motivo de contagiar, de chamá-los para vir pro presencial. E os que não estão, também, por razões diversas, mas também que se sintam acolhidos, né, nesse momento, onde vocês podem se encontrar em alguns momentos. Me parece que o híbrido, que me informaram, que não está tendo o híbrido, né, que é a primeira. Então, aí eu corro alguns riscos. Eu assumo total responsabilidade de que esteja dando certo e que as pessoas em casa estão tendo acesso e que a gente consiga ir até o fim sem intercorrência. E se der errado, eu assumo a responsabilidade de tentar corrigir isso ainda em tempo, pelo menos antes do EAC. O caso é esse. Talvez vocês não tenham acesso a mas aqui está a essência da minha apresentação, que é que vocês abriram, estão estudando memória, está na minha apresentação, estão estudando as escalas eu até trouxe. Também vou pedir ajuda do Felipe. Oi? Henrique. O outro, o Felipe. Não. Vou continuar te chamando de frango, desculpa. Aí, se você puder distribuir para mim, a, as escalas, que já chega na mão dele. Essas escalas vão aparecer na minha aula. Vocês vão estudar. Você me ajuda? O exame, o estado mental e a escala e a CDF. Isso. Vocês, durante a minha apresentação, vocês vão ver um pouquinho de imagem, vão ver as diagnóstico diferencial de demência e vão ver as questões de cuidadores e ambientais. Está aí o resumo da leitura que vocês já abriram e já estão estudando. Essa é o principal enfoque da aula. Eu falei sobre as vítimas da pandemia. Todos nós somos, os idosos, os pacientes de Alzheimer, eu trabalho Alzheimer há muitos anos e uma dos enfoques aqui pode ir destacando, tá? Você me ajuda? Pode destacando. Pode ser assim, eu vou falando e pode ser com movimento, né?
Eu trabalho Alzheimer há muitos anos e uma das preocupações que nós temos com Alzheimer é o isolamento. Eu trabalho o tempo todo para evitar, para impedir o isolamento. E o isolamento piora o paciente de Alzheimer, ele piora com o isolamento. Piora a cognição, piora a depressão, e a pandemia exatamente o que fez. Ela promoveu, ela causou o isolamento. Então, isso foi um prejuízo em relação ao paciente de Alzheimer. E aí, esse apelo, vocês que têm os avós, né, sabem disso, que a saída foi o contato online com os avós, né? O contato telefônico, né? Você, como é que você fez, Luana? Conta a sua experiência com a sua vovó durante a pandemia, a fase crítica. Né? Você não entrava. Então, essa cena ficou na sua memória, né? De que não podia abraçar a avó. Eu tive a honra de conhecer a avó da Luana. Né? E aí, vocês viram essas alternativas assim. Você viu na internet o jogo da velha, o jogo da velha através de uma vidraça. Né? A neta praticando com a avó, a netinha praticando com a avó. Então, foi nesse nível que a Luana contou. Ela ficou na garagem, a avó ela ficava dentro de casa e você na garagem. Essa experiência, e deve ter aqui outras experiências, a gente não vai poder estender muito isso. Eu trabalhei na pandemia, por exemplo, em asilo. Esse asilo eu fiz lá uma promoção, principalmente no começo, uma campanha mutirão de lavar as mãos, para a promoção de novos hábitos. E vocês viram o quanto foi importante isso, apesar de ser histórico, né, na medicina. Vocês já leram a história do médico húngaro, que é como que começou a prática dos médicos lavar as mãos. O quanto foi importante isso. Então, eu trabalhei, né, nesse asilo, chama Casa do Caminho, trazendo esse hábito dos idosos lavar as mãos. E esse sinal de alívio em setembro foi falso, que depois veio a terceira onda e a gente ainda não tinha vacina. Mas mas tivemos esse momento que vocês estão fazendo um retrospecto, né, da vacina, da pandemia. Enfim, memória vocês já estão estudando, vocês já abriram memória. Se se eu prender, memória só tem esse slide só para dar um gatilho na leitura de vocês. Essa aula não é de memória, porque você tem que estudar a memória, o que é esperado da sua memória, da nossa, estamos sem Alzheimer, que é esquecer. Então, vou fazer uma pergunta de memória que eu acredito que vocês já leram sobre memória. A pergunta é esquisita, porque ela vai ter respostas. A pergunta é simples, mas ela é profunda. Vou fazer uma pergunta, pode ser até retórica. Se vocês não responderem, eu vou responder e dar sequência, mas a aula vai ficar mais interativa se vocês responderem conceitualmente. Então a pergunta é: o que é memória? Meu ajudante também faz parte, hein? Não vai esconder, não. Sim. Ó, então, muito bem.
eu vou já baseado nisso. E agora eu posso fazer a segunda um pouquinho mais complexa. Pode ser para você mesmo. E por que esquecemos? Por que nossa memória falha? Por que a gente esquece? Hum, Entendi. Compreendo. Compreendo. Pô, eu estou esquecendo do pessoal em casa. Pessoal de casa aí no chat. Por que esquecemos? Tem no chat alguém respondendo. Então. Isso que acontece, fazer o híbrido é um perigo, porque o pessoal do online pode se sentir preterido. Então, vocês me ajudam, tá, gente? Se eu estiver esquecendo deles. Se eles responderem aí no chat aí para mim, por que esquecemos? Aí eu vou para o mais simples. A gente esquece para poder lembrar. Ficou um trocadilho, assim. A gente é um pouquinho mais simples do que a sua resposta. E não é a causa do que esquecemos. Você aprofundou um pouco. Esquecemos para poder lembrar. Então, essa é o chamado lápis de memória. O que acontece? A diferença de esquecer na idade de vocês e na idade do idoso, porque eu jogo bola no motivo, qualquer falha lá, já é motivo de falar, o alemão, Alzheimer, o zagueiro alemão que vai marcar você. Então, é motivo. O idoso, quando falha a memória, já, como está bem divulgada a doença de Alzheimer, já é um motivo de preocupação ou até de gozação, de zoação. Né? Então a gente saiu, não vou poder ficar nesse meandro de memória, tá? Mas estão deixando ali essa alteração de memória esperada, são chamados lapsos de memória. E parece simples, mas na lida, ali no dia a dia, é muito complexo, porque a diferença de memória, alteração da memória por Alzheimer e alteração da memória do estudante que deu branco no vestibular, a diferença é muito grande. Então, é chamado lápis de memória. Então, se você perde memória, como é que é seu nome? Jander? James. James. E aí, as causas que o James quase ia chegar lá, né? Que é outras causas que podem alterar a memória, que é inclusive demência. Porque demência, a alteração da memória não é a principal causa. Demência é uma das. Então, o correto é falar alteração cognitiva. E é depressão, ansiedade. Vocês lembram de alguma prova que vocês acabaram indo mal porque ficou ansioso? Então, a ansiedade altera a memória, o delírio, as doenças mentais em geral, fármaco, tipo fármaco da tarja preta, os benzodiazepínicos, que pode cair no EAC, né, que vocês abriram. Lá. Então, são causas que levam a alterações da memória. E a queixa de memória dos pacientes idosos é comum. É comum se você fizer um ambulatório de alterações de memória, vai ter uma agenda assim imensa. Porque os idosos, 30% desses idosos têm queixa de memória, e se ele tiver internado, se ele tiver numa instituição de longa permanência, um asilo, se ele tiver no hospital, isso aumenta muito.
por causa das questões do ambiente. Então, ele vai ter queixa de memória. E a principal alteração da memória do idoso é a velocidade, ele vai estar mais lento. Então, não é... Aí, cuidado na hora de escrever no EAC, escrever que é assim, ela está alterada, porém não é uma doença, ela pode estar mais lenta, é uma característica da alteração da memória do idoso. Esses fatores os principais que eu já tinha falado. O estresse é interessante saber, porque esses testes que vocês que o Frango acabou de entregar para vocês, se vocês forem fazer esse teste sob estresse, o teste pode dar variável, porque ele vai ficar... A diferença de eu chegar em você, falar assim, vou testar a sua memória. Vou testar a sua memória. Vai valer ponto, vai valer nota, vai valer, vai ter que devolver o bombom se errar. Então muda o contexto, aumenta o estresse. Então ela pode estar alterada. O isolamento, vocês viram, na pandemia, foi o isolamento, a desconfiança, de novo, os psicofármacos. Gente. Lembra disso? Vocês estudaram. Qual é o psicofármaco que abriu, no caso, o nome do medicamento? Vocês abriram? Oi? Diazepam. Isso, diazepam é o psicofármaco. Então, tá E aí, a demência. Vamos entrar em demência no modo geral. A demência foi, para vocês, acho que não mais, mas para mim, já sou um idoso, não, eu escutava isso. Demência é loucura. Mas em casa, se checar isso com os avós, fala que demência é uma forma de loucura. E isso criou estigma. Isso foi ruim, né? É caduco. Está demenciado, está caduco. Está esclerosado. Então, esses sinônimos usados assim, de forma pejorativa, às vezes foi ruim, hoje menos. Hoje, depois de muitos anos eu trabalhando demência, nós chegamos num nível assim, ó. Eu fico atento de como que eu vou dar o diagnóstico de Alzheimer para o paciente. Se ele preferir, ele não manifesta, não manifesta verbalmente. Não é uma comunicação verbal, às vezes é uma intuição. Que ele prefere que eu fale Alzheimer, eu vou falar o diagnóstico é Alzheimer. Se ele prefere que eu fale o diagnóstico de demência, é demência. Porque às vezes não é, ele fica muito chateado, a família fica muito chateada, você dá o diagnóstico e fala que é demência. Ou o contrário. O Alzheimer às vezes até ficou, e tem questão cultural, então eu falo assim, é uma é um Alzheimer. Aí faz, ufa, pensei que fosse uma demência. É assim, para ir aos poucos. Então, é uma demência. Ufa, pensei que fosse Alzheimer. É uma forma de abordagem, e depois você vai superando isso. Mas é interessante. Mas o conceito é esse daqui. Deterioração da capacidade intelectual caracterizada por perda progressiva de habilidades cognitivas, é mais que memória, e emocionais suficientemente grave para interferir na vida diária e na qualidade de vida. Então, é mais que memória, é perdas, perda de função, de incapacidade. E as funções, aqui durante a minha explanação, vai aparecer novamente. Quer dizer que a aula eu vou evoluindo com vocês, de maneira, gostaria de tornar esse tema bem lento, bem suave, tranquilo e até, se possível, em alguns momentos engraçado, né? Ele perde atenção, imaginação, compreensão, perde concentração, memória entra ali. Então não é o principal, mas faz parte, mas é importante. Raciocínio, julgamento, afetividade e percepção.
Então, esse conceito. Aí, durante a minha instalação, eu vou explorar um pouquinho mais disso. Critérios de diagnóstico, vai abrir, vocês receberão um que se chama CDR, está aí com vocês. Não, esse não tem muita importância para o EAC, mas ele vai ajudar a entender os critérios. E como ele é minucioso, não se perdam em ler isso aqui durante a aula. E o pessoal que está em casa, se quiser, se fique à vontade, se quiser retirar esse material, eu deixo aqui com o Carlão. Então, esses critérios mostram que você tem que tomar alguma atenção. Atender um paciente com suspeita ou hipótese de demência, é importante lembrar que você precisa do informante. Vocês viram que eu fiquei atento? Não escrevi familiar. Falei informante, tem que ter alguém, porque às vezes não tem o familiar. O exame breve de avaliação, que é esse que nós vamos chegar até o final da aula, com screening, com uma triagem completa da demência. A avaliação neuropsicológica é um pouco mais complexa, mas vocês podem ler também, ficar à vontade. Tem questão acesso financeiro, ela é extensa, tem indicações específicas. Ainda em critérios de diagnóstico, o que eu queria chamar a atenção aqui é a habilidade, você avaliar a habilidade, isso é, se esse paciente que você está estudando, se ele perdeu habilidades para cada, adequada para cada função. Qual é o histórico dessa paciente? Tem um histórico de trabalho doméstico, se ele trabalha na lavoura, se ele trabalha, se ele estudou, escolaridade, habilidade para a realidade do paciente, né? Não é ficar atento com isso. E esse declínio que você vai observar nessa habilidade é declínio de desempenho. Isso é, esse paciente perde função. Então, declínio ele fazia, compra, não consegue fazer mais. Ele administrava o seu dinheiro, que é a VDI, instrumental, e não administra mais, começa a perder essa habilidade. Então, isso ajuda bastante você chegar no diagnóstico. E o tempo, né, para isso. Confusão mental não é Alzheimer, de aguda. Tudo bem, o paciente de Alzheimer pode ter uma confusão, um delírio. Né? Delírio, vocês vão estudar mais ainda, vai diferenciar delírio de Alzheimer, assim, é o agudo, o trauma, o pós-traumático. Isso é, ninguém, desculpa usar essa expressão assim, acho que nem precisa para vocês, mas só para questão didática, ninguém fica com Alzheimer, dorme e acorda com Alzheimer. Ele é gradativo e progressivo. Então, e a família às vezes pode confundir isso. Então, não existe Alzheimer agudo. Aí dá para fazer alguma diagnóstico diferencial. Esse slide é para sinais de alerta, para você ficar atento, até pensar do ponto de vista familiar, alguém da família liga, ó, minha avó, a sua avó está assim, está assado. Então você vai ficar atento com isso. Ele perde, então era um exímio, se comunicava muito bem, tem um empobrecimento léxico. Começa a perder vocabulário, começa a ficar, às vezes, vago. Né? Tudo bem que existe o idoso prolixo, existe o jovem prolixo, né? Mas ele tem uma piora nesse prolixo, eu não acho defeito, eu acho uma característica, né? Às vezes você precisa mais, devagar mais, viajar mais na maionese, às vezes, para arrumar o cérebro. E então a atenção, a instrução, ele fica mais desatento, a aparência, todos esses alertas viram que confundem ou confluem ou se somam às vezes com depressão.
Por que que é importante saber disso? Para fazer diagnóstico diferencial de depressão. Porque 40%, 50%, vários estudos, inclusive brasileiros, mostram que o Alzheimer começa com depressão. Aí a família, então depressão causa Alzheimer? Não. É uma manifestação clínica do Alzheimer, o quadro depressivo. Então perde atenção, autocuidado, deixa de barbear-se, começa a ter função, alteração motora para barbear-se, a mulher para maquiar-se, às vezes. Confunde datas, dias, por exemplo, a data e história patológica pregressa. Você pergunta, a senhora já foi operada? Já, eu fui operada da vesícula. Há quantos anos? Acho que foi faz uns 2 anos. Aí você vai ver no o retroativo, faz 30 anos que ela operou da vesícula. Então começa a ter essa dificuldade de orientação temporal. Problemas de acidentes, acidente doméstico, que mais divulga, fogo aceso, queima a panela, esses acidentes que pode confundir também com falta de atenção do dia a dia, mas é um alerta. Acidente de carro, assim, lembra que eu pedi atenção para vocês com habilidade? Ele dirigiu, era viajante, dirigiu a vida toda, começa a bater o carro para estacionar, para entrar na garagem, começa a perder essa função de volante. Então é uma atenção assim. E agora eu preciso, além de você, Guilherme, precisava de ajuda de mais um para fazer representar esse sinal aqui. Sinal da versão do pescoço. Então eu sou o paciente, Guilherme, você é o médico. Aí eu preciso de uma cuidadora. Quem quer ser minha cuidadora? Pode vir aqui? Ou o cuidador? Trouxe o avô no médico. Vem aqui sentar aqui comigo. Alguém vem. Aí você, esse sinal, porque todas as aulas eu gosto de representar essa aula, porque o Ivan Okamoto, você pode sentar aqui. Aqui eu não sei se o pessoal de casa, a câmera está ali, né? Pessoal de casa. Ah, para mostrar? E depois volta aí, você me ajuda? Então aproveito e falo com eles. Tem coisa aí no chat mandando perguntas? Vocês ficam à vontade para interromper, tá? E sim. Controle? É esse aqui, será? Você passa. Não? Tá aí. Então, esse momento de interrupção, aqui o pessoal de casa, eu espero que esteja bem. Eu peço de novo, desculpa se o pessoal que está em casa está tendo problema. Então, o Gui é o médico e eu sou o paciente e você me trouxe no médico. E é o sinal chama sinal da rotação do pescoço, que é descrita por Ivan Okamoto. E aí você começa a anamnese. Você começa a fazer perguntas para mim, por gentileza. Fazer algumas questões. Não, é tudo normal. Tá. Eu, hein? É, tá bom. Rigolim, eu queria saber é, o que você comeu no dia de hoje, desde o momento que você acordou até agora. Ah, você não... Macarrão com almôndega.
Obrigado. Que essa sutileza, dizer que ele começa a disfarçar, ele começa a deixar que a esposa, a cuidadora, ele deu uma olhadinha assim para evitar, para não se expor. Eles faz literalmente disfarça ou camufla ou faz uma forma de defesa, assim, de não se expor à alteração às falhas de memória. E o diagnóstico do paciente intelectual, com nível de intelectual muito alto, ele disfarça mais, ele prolonga essa fase de autonomia, de habilidade. Então, a escolaridade alta aumenta a dificuldade do diagnóstico, né? Vamos em frente. E aqui eu justifico para vocês por que o enfoque Alzheimer principal. Essa bolacha, esse gráfico, mostra porque, assim, a probabilidade é muito maior se é Alzheimer. A estatística mostra, isso é nacional, é Brasil e é mundo. E os cuidados são muito parecidos com as demências. Aí vocês, no caso que vocês abriram, tem Parkinson, é porque o Parkinson também pode evoluir com demência. No caso que vocês abriram, tem depressão e pode ser um diagnóstico diferencial de demência, que tem a pseudodemência, que é o diagnóstico às vezes confunde, o diagnóstico de Alzheimer. E tem as outras demências. Vocês, mas vai diminuindo a estatística. Está em segundo lugar a demência vascular, que cria uma situação também dúbia, porque ele pode ter um AVC, ele teve um AVC, evolui com uma demência vascular, e em cima da demência vascular ele apresenta um Alzheimer. E aí a alternativa de nomenclatura é demência mista. Ou ele tem um Alzheimer e durante a vida faz um AVC, aí a alternativa seria a demência mista, porque ele pode fazer uma demência vascular. Pode fazer isso. Então, e as outras demências, né? Eu vou passar alguma delas rapidinho, né? As outras aqui, mas vocês viram a quantidade grande. No Parcos, que vocês vão abrir o caso, era só Parcos, ele não tinha, o caso não tinha demência. As características delas tem particularidades diferentes, que nós vamos ver aqui, mas o que é interessante, esse slide, eu acho ele didático, é você pensar assim, demências reversíveis e irreversíveis. Esse é legal para EAC. Você tentar separar as duas. E fica fácil de lembrar. Lembra que a memória falha. É fácil porque vocês vão ver. Desculpa. Aqui, essa mesmo. Deixa aí. Obrigado. Você viu que eu escolhi bem o assessor. Ó, a demência, vocês vão ver no gráfico, sem o slide, de cabeça, ó. Demências reversíveis, causas metabólicas, trauma, TCE, hematoma subdural, hipoglicemia, as causas que ele pode ficar confuso, demenciado, infecção. No idoso, com uma infecção urinária, pode fazer um quadro confusional. Lembra que ela é aguda, esses quadros demenciais, e é aguda e é passageira, e resolve, voltou lá, resolve com a intervenção clínica, intervenção medicamentosa. Já as demências não reversíveis, e que entra esse grupo todo, demência de Alzheimer, demência de Corpus-Levy, frontotemporal, que são essas aqui. Esse slide é para fazer um paralelo das duas. Nesse paralelo das duas, DFT, que é frontotemporal, e o Alzheimer,
o que chama a atenção aqui, e que eu gostaria de fazer esse alerta, é a questão comportamental, é frontotemporal. Então, o sofrimento da família passa a ser grande, porque ele tem alteração, desinibição sexual, passa a ser comportamentos muito inadequados, aí a família tem um sofrimento grande da família, e põe em risco separação, põe em risco os bens, perdas, agressividade. Então, essa em relação a fronto temporal. E ainda na diferença das duas, que chama mais atenção, o diagnóstico é mais difícil e é também, às vezes, em paciente mais jovem, mais comum no gênero masculino. Na mulher, a estatística mostra o Alzheimer como o mais comum. O Alzheimer, eu escuto assim das famílias: nossa, doutor, como aumentou o diagnóstico de Alzheimer, né? Ou então fala assim, como o Alzheimer surgiu agora, não tem um século, mais de um século de descrição e, e sem um tratamento específico e sem uma explicação por quê. Mas por que Alzheimer? E essa foi até dentro desses anos todos eu estudando e trabalhando Alzheimer, eu fiz alguns trabalhos. Deles eu tive que me meter assim, mas com gosto, e entrei na área, assim, avancei um pouco para trazer as pessoas a refletirem Alzheimer. Por que eu? Por que o Alzheimer? Eu escrevi um ato de teatro e foi encenado por familiares e cuidadores de Alzheimer. Foi uma apresentação única. E porque difícil de explicar, né? Mas foi essa a primeira descrição em 1901, né? Por esse cientista alemão. E, e essa e a prevalência, o interessante vocês saberem também, que a prevalência da doença de Alzheimer, essa estatística é de Catanduva. Tem alguém de Catanduva aí? Aqui não? Catanduva é esse estudioso, esse Ferreira, junto com o Nitrine, que vocês conhecem, o livro do Nitrine e o Caramelli. Esses dados mostram, esse estudo, eu fiz questão de mostrar esse estudo, para mostrar o que vocês vão ver na literatura internacional, que ela vai aumentando a prevalência de idade dependente. Isso é, 60 a 70 anos, ali chega mais 1%, e chega a 85, acima de 85 anos, chega a 30% de probabilidade de aparecimento do Alzheimer. Então, essa estatística confirma. Esses estágios, na literatura, eles estão distribuídos em formas diferentes. Aí eu trouxe 2 ou 3 deles. Mais do que mostrar o estágio da doença, é mostrar o tempo que ele vive na fase que ele pode viver, que é leve, moderada, grave e muito grave. Então, o paciente muito grave de demência pode viver, às vezes, 15 a 20 anos. Isso tem tradução que traduz como fase terminal. E essa expressão terminal, se você usar para explicar isso no Brasil, a família entende que ele vai morrer, mas não vai morrer. Ele vai viver 10, 20 anos de fase grave, que vocês sabem qual é a fase grave, né? Mas já estou estimulando vocês pensarem que é essa fase. Voltando ali no primeiro item, que é a fase prodrômica, é a primeira parte da aula, que é a fase do diagnóstico. E essa fase prodrômica vocês conhecem essa expressão, né? Quem tem enxaqueca precisa saber o que é prodrômico. Não sabe? Prodrômico é
são sinais subjetivos de alerta, de alteração. Quem tem enxaqueca do grupo aqui, quem é enxaquecoso aqui, então você conhece a fase prodrômica. Você pode explicar para eles o que é? Quando eu vou ter crise de enxaqueca, o principal sintoma que eu tenho é a minha visão altera. E aí o campo de visão fica estranho, assim, e aí eu começo a ver as coisas meio. Eu esqueci o termo técnico, mas começo a ver as coisas meio duplas, assim, e aí eu já sei que eu vou ter crise de enxaqueca. Às vezes eu começo a ficar suando, meio frio, assim, e aí eu já sei que logo mais vai começar. Obrigado pela colaboração. É isso mesmo. Essa alteração da visão, provavelmente ele deve ter escotomas, que se chama vagalumes. Essas vezes em casa, como se não façam isso, tá? Se você apertar o olho, sim, se você apertar, você vai ter isso. Não faça isso. Não massageie o olho, que não é saudável isso. E no Alzheimer tem essa fase chamada prodrômica, que ela é muito tênua, é muito sutil, ela é difícil de diagnóstico, porque ele tem falhas de habilidades, mas ele meio que disfarça, nega, a família nega. É por isso que às vezes chega no consultório, no ambulatório, já na fase já de diagnóstico leve. E por que é importante entender a fase prodrômica, que é o chamado CCL, o transtorno cognitivo leve? Por causa da nossa esperança. O que eu deixo nessa aula de esperança? A esperança, quando pudermos fazer o diagnóstico nessa fase e com a ajuda de exames específicos de biomolecular, e colher essa fase para tentar entender e o sonho, né, da vacina. Não sei se vocês tiveram acesso já, teve publicação, inclusive em mídia pública, que é a ideia da vacina para o Alzheimer, pensando no princípio fisiopatológico que a gente conhece, que nós vamos entrar daqui a pouco. Então, é essa fase de transição da doença do Alzheimer, que ela é complexa. Eu estou meio aqui compartilhando dificuldade, tá, gente? Vocês não vão sair daqui nessa fase, nesse momento da aula, não vou conseguir esclarecer. Manda aí, fica à vontade. E, e a esperança de um diagnóstico de genotipagem, que isso tem avanço para isso, que é os alelo E4, foi encontrado, já tem identificado, que aumenta os riscos, o E3, o E4 e os dois alelos foram encontrados, mas aqui tem uma questão que eu gostaria de chamar um alerta para vocês, porque vocês têm acesso a esse exame, e ele não é ético, então vocês não devem, aí a minha orientação, vocês não devem partir para essa busca, porque ele essa proposta é sim para estudo, para casos, para grupo controle, onde você tem um estudo, você pode separar os grupos de estudos, e você não pode fazer isso na população geral, porque se você ele é inespecífico, é essa a mensagem. A especificidade e a sensibilidade não são suficientes significativos para ser utilizado de diagnóstico. Que ele chega o resultado, ele chega, você tem as famílias da idade de vocês. A minha avó teve, meu avô teve, Alzheimer, eu quero fazer esse exame, eu quero saber se
qual é a minha probabilidade. Aí chega lá e o biomédico entrega o resultado para você e fala para você que você tem 40, 50% de chance de ter, mas isso você não tem idade para ter. Isso, ele vai falar qual o seu tratamento, qual é a cura. Não tem a cura, não tem um tratamento específico que vai impedir essa evolução. Então você fica sob risco. O que você vai fazer com isso? Esse exame. Lembra, vocês estão no 3º ano e na residência vocês vão adorar pedir exames. Agora mesmo, no ambulatório, vocês ficam doidinhos para pedir exame. Eu, como preceptor de ambulatório, de residente, eu pergunto sempre, o que você vai fazer com o exame? Quando você pede um exame, você tem que saber o que você vai fazer com ele. Então, esse caso é um exemplo. O que você vai fazer com esse resultado? Você tem intervenção na idade de vocês? O exame, então, não é ético fazer esse exame. Fica aqui a minha orientação. Tudo bem, tem mais, quem sabe até a formatura de vocês eu consigo atualizar esse slide, melhor. Imagem. Então vamos para a imagem. No caso, vocês abriram, tem lá ressonância magnética. Mas não é uma questão que eu tenho afim, eu estou afim de fazer questão de imagem. Assim. Acho que não é prudente. Tropismo, não tem tropismo para fazer. Mas é interessante vocês verem o exame, uma ressonância magnética em casa. O pessoal em casa está bem? Está bem? Em casa. Então, vocês verem a diferença. Atrofia cerebral, ó, não precisa de muito esforço, né? Para ver o córtex, só quanto que está atrofiado. E o mais importante aqui, o córtex atrofiado, se você fizer ressonância magnética da maioria da população idosa, ele pode ter atrofia. Vai vir lá o laudo. Se tem ressonância da sua avó, nunca fez, nem faça. Sua avó é... Então, se você fizer, vai vir lá a atrofia cerebral, que é esperado encontrar atrofia cerebral. Mas o que chama atenção aqui é a atrofia do hipocampo. Aqui. Tem luzinha aqui? Não, né? Luzinha é laser, né? Não enxerga também. Nossa. Então, mas o hipocampo... Ah, obrigado. Aqui é a região do hipocampo, ó. Como um todo está atrofiado, esse aqui é o hipocampo. Direita, esquerda, aqui é o normal. Aqui fica mais claro a atrofia do hipocampo. Aqui tem que ser certinho. E aqui são os cortes. Você faz a maneira de exame, ele vai e concentra ali na coronal, corte coronal, para ver a atrofia do hipocampo. E anatopatológico. Diagnóstico, isso aí, interessante na comunicação com a família, que ela quer certeza. Então, aqui os absolutistas, os tecnicistas, que, por exemplo, tem, não é defeito, tá? Você quer, não, quer prova que tem Alzheimer é só anatopatológico. Não existe essa complexidade do diagnóstico. Isso é uma frustração do absolutismo. Do anatopatológico, que é as degenerações de vocês já leram, estão lendo ou vão ler. As chamadas degenerações neurofibrilares, que é. E aqui está a essência da busca da cura. Sabe como acontece, mas não, por quê? Não se sabe. Essa beta-amiloide, esse tratamento que vocês viram na mídia, ou se não prestaram atenção, mas se vão checar, tem lá, surgiu um novo tratamento do Alzheimer, que eu prescrevo medicamento para Alzheimer específico, esse que
do Alzheimer, esse que aparece no caso, que é a ribastigmina, que aparece lá para vocês, eu prescrevo desde 97. Mas ele é anticolinesterásico, é específico, mas ele não age nessa situação, aqui impedindo esse depósito de beta-amiloide. Esse tratamento que surgiu agora, aí, que foi inviabilizado já, a mortalidade, metodologia, todas as complexidades do tratamento, o objetivo é esse. E aqui que a vacina, o sonho da vacina. Porque o sonho de alto risco, o estudo da vacina, na década de 80, já tinha um estudo que foi interrompido por uma razão muito trágica. Morreram 6. Só no teste em ensaio. Agora voltou esse ensaio com uma tentativa específica aqui, agir nessa beta-amiloide, nessa proteína, essas placas que levam esse depósito dessa neurofibrilar, que vocês vão ver, é uma apoptose celular, e que vocês vão ver na hora do diagnóstico, na hora de testar o paciente, vocês vão ver que a família fala assim, mas não parece Alzheimer, a minha mãe não tem isso, ou não tem aquilo, porque essa degeneração, ela é relativa à área afetada. Então, depende da área afetada, vai ser a alteração clínica. Por isso que Alzheimer é diferente de paciente para paciente. Essa é a explicação. Quem vai ser neurologista aqui do grupo? Eu penso, se eu pedisse para levantar a mão, eu imagino assim que tem uma grande. Em vez de perguntar quem vai ser o neurologista do grupo, quem está na liga de neurologia, de neuro? Você? 2? Então, achei até pouco. É proporcional. Né? E nesse momento, assim, o que é interessante eu falar com vocês, com todos, que o exame neurológico do paciente de Alzheimer pode ser nada. Perfeito, sim. Ele não tem uma... E por que as pessoas tem Alzheimer, levam do neurologista? Se nem alteração de exame neurológico tem. É porque o médico de cabeça, o médico de cabeça, o problema na cabeça não é, pode ser problema psiquiátrico, ele leva no neurologista, porque é o médico de cabeça. Mas, teoricamente, não, assim, puxando a sardinha, né? Quem que cuida do paciente de Alzheimer? O geriatra, o psiquiatra, o neurologista, o clínico, são esses os principais. Mas o exame neurológico acho que você que gosta, né? Exame neurológico, não é isso? Não. Ele pode ter essas perguntas que eu fiz aqui, pode estar tudo normal. Pode estar normal, dependendo também da fase da doença. Vocês lembram que o caso de vocês aparece a catarata, né? Não aparece? Acho que esqueceu. Parece? Não? Ixi, então muda. Então, mas não aparece no caso de vocês, mas ele pode ter déficit visual. O déficit visual pode ter alteração cognitiva. Então, só para lembrar disso, que o paciente pode ter Alzheimer, catarata, e aí você vai ter alteração déficit visual. Tônus muscular, ele pode estar idoso, ter alteração do tônus por ser idoso, mas é um exame neurológico do idoso. Movimentos anormais, em geral, uma fase mais avançada do Alzheimer, e alterações do reflexo também não é esperado no paciente de Alzheimer. O screening são vários. Na geriatria, a gente usa a AGA, avaliação global, né, ampliada, avaliação geriátrica ampla, avaliação. E tem disponível na literatura vários screenings. Esse que eu trouxe para vocês é o screening de triagem, esse é o suficiente.
aqui para o terceiro ano. Mas o que é suficiente para nós aqui hoje, para essa apresentação? A escala de depressão geriátrica, que vocês foram apresentados. Não estou na dúvida. O mini exame que vocês receberam aí. O interessante da depressão lembra da confluência de diagnóstico. Você precisa afastar o diagnóstico de depressão. E essa alternativa é uma boa alternativa. Ela mede o risco de depressão, a probabilidade de depressão, na escala de depressão geriátrica. O mini exame, esse é o mais criticado, vai estar na mão de vocês. Aí me disponham o grupo que está em casa, online, pode retirar aqui também. Esse é o padrão ouro para nós, geriatra. É de Folstein, da década de 70. Ele é interessante, ele é criticado, ele tem viés, ele tem adaptação. A escolaridade original dele é para 8 anos de escolaridade, então você viu que aí só aí detona o método. 8 anos de escolaridade no Brasil já chutou o pau da barraca, né? Mas aí tem um estudo de Nitrini e colaboradores, faz uma adaptação da Sônia Brack, que faz uma adaptação para 4 anos de escolaridade. É uma adaptação no SCORE. Então, o interessante dele, olha só, de tudo que nós... Se eu acabasse, já se encerrando a aula agora, mas falta pouco, tá, gente? Vocês estão firmes aí, né? Falta pouco. Que agora, tudo que nós vimos até agora da aula, olha o que esse teste avalia. Ele avalia linguagem, ele avalia orientação, ele avalia atenção, cálculo e praxia, que é desenhar, a habilidade, fazer um desenho, escrever, assinar o nome. Então, ele é o que nós temos mais próximo. Assim, vou usar do ideal. É possível, ele é possível. É possível, interessante vocês brincarem com ele, vocês estão com a folhinha, chegar em casa e tiver alguém no prédio e quiserem praticar, é interessante que vocês vão usá-lo no internato. Internato, no nosso ambulatório de geriatria, a gente pratica ele. Aí você vai chegar lá sabendo, e vocês vão lembrar de mim. Né? E esse é muito simples. Se vocês puderem fazer agora, por favor, todos prestem atenção. Você faz, Gui? Faz aí, vamos fazer agora. Todos vocês. Ao teste, para todos. Eu vou até tirar a máscara, assim, ó, afastar, fazer a leitura labial. Ó. Desenhe um relógio redondo, coloque todos os números do relógio, não é digital, tá, gente? Relógio analógico. Todos os números, e a hora, ponteiro marcando 8h20. Aí vocês vão fazendo, depois vocês me mostram? Você conhece o teste? Você conhece? Não? Faz. Assim, caneta? Então, faz na mente, então. Só na mente. E esse teste, ele é muito interessante, porque esse teste chama teste de Schumann, um canadense, porque também precisa de escolaridade, às vezes, ou não. Existem até casos de pessoas que sabem, e tem idosos, eu tenho pacientes idosos que sabem ver a horas e não sabem escrever, e não sabem ler, mas ele sabe ver a horas. Então é um tipo de analfabetismo. Posso ver o seu? O seu é o tipo de relógio de doente de Parkinson, porque estou brincando com ela, porque ela fez um relógio bem pequenininho. Sem óculos ainda não vou enxergar nunca. Mais uma aqui com Parkinson, pequenininho. Brincadeira, viu, gente? Brincadeira. Então, aí nesse momento que vocês fizeram, deixa eu ver o seu. Esse daqui é um relógio cheio de firula. Ó. Ele fez
ele tem um ato falho aqui, ó. Ele fez um despertador, porque ele não acorda com o despertador. Fez um despertador. Então, mais interessante desse teste é saber que nesse momento, o que vocês usaram da cognição? Usaram a memória, usaram a atenção, usaram a apraxia, usaram vários estímulos cerebrais para essa prática. Esse acróstico, os As da demência, o que chama atenção aqui, que ele pode, na hora dos testes mesmo, ele pode ficar amedrontado, pode ficar assustado, então ele pode ter erro de julgamento, de atenção, apatia, afasia, agnosia, apraxia, anomia. Isso aqui a gente vai ver. E a fase avançada, ele pode apresentar, se chama afasia progressiva logopênica. Essa fase, assim, fase. Lembra que eu falei do paciente fase grave ou fase avançada, ou mesmo intermediário ali para 1 ou 2 ou 3, do 3, do 2 para o 3, ele tem disfluências, ele tem às vezes ecolalia, ele repete as coisas, a fala, ele fala casa, ecolalia, ele tem pausas na fala, ele tem dificuldade de produzir as palavras, o tempo, o discurso, a narrativa, ele não consegue nomear. Isso daqui, o que é isso daqui? Oi? O que é isso daqui? Não. Segundo caso preocupante aqui. Então, aí você pode, culturalmente, para o idoso, que eles não conhecem, pode chamar de ponteiro. Você falou ponteiro, não falou? Oi? Não? Chama de ponteiro, laser. Então, depende da cultura, mas ao mesmo tempo que isso aqui. E se você, em vez de falar microfone, isso aqui é aquele negócio que a gente fala no alto-falante. Aí é uma alteração de descrição, né? São exames simples, que é a anomia ou agnosia, né? E você pode fazer. E no mini exame do estado mental, você avalia a nomeação de objetos. A pausa, então, continuando com essa afasia, que eu considero uma fase trágica, porque a família fala, meu pai parou de falar. Né? Então, a dificuldade de falar é muito grande, dificuldade de uso das palavras, dificuldade de arrumar a narrativa. É uma deficiência, uma incapacidade muito angustiante para o cuidador, a expressão. Aí sobra a comunicação não verbal, que vocês já estudaram, quanto é interessante. O pessoal que está em casa, nós estamos perdendo. Eu não tenho em casa a comunicação não verbal com os estudantes. Na tutoria, vocês fizeram tutoria online, vocês viram a dificuldade também, que é a comunicação não verbal. Eu faço tutoria online, eu fico atento de observar, né, o estudante, mas perde bastante a comunicação não verbal numa tutoria presencial. Então, vocês estão sentindo agora, sentiram, né, na pandemia, o quanto a comunicação verbal e não verbal é importante. Aqui resta a não verbal. Essa é a grande dificuldade. E aí, trazendo para vocês no dia a dia de diagnóstico, de o quanto isso não aparece no pessoal da Liga de Neuro. Você vai fazer diagnóstico de AVC. Vocês são treinados a fazer diagnóstico de AVC.
Ó, ele teve um AVC, pegou lá a área afetada, a isquemia, tem o déficit, descrição do déficit, feito, brilhante diagnóstico. Mas tem um diagnóstico que é o diagnóstico funcional, que a neuro faz também, né? A neuro faz, nós geriatras fazemos com muito determinação, que é sugerido até pela Organização Mundial da Saúde, que é entender o diagnóstico de incapacidade. Então, além dele ter um déficit cognitivo, ele está incapaz, ele está, desculpa usar a expressão popular, ele está aleijado. Vocês conhecem, fulano é aleijado. É uma expressão popular, mas isso tem um impacto grande. Então, o AVC, ele é hemiplégico, mas ele é considerado aleijado. Ele tem um déficit, ele é incapaz, e isso tem repercussão econômica, ele tem déficit de relacionamento, pode ser estigmatizado, ele é, ele está à margem das condições do que. Então, ele é mais do que um AVC. É o diagnóstico, a desvantagem. É o diagnóstico de desvantagem. Então, é essa relação que eu queria fazer de novo, uma relação com a pandemia que nós vivemos, que vocês escutaram, acho, que estamos no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco. Estamos na mesma tempestade, mas o barquinho de remo, transatlântico. Então, o paciente, ele vive a desvantagem de ter o Alzheimer. Essa família é vítima junto disso. Então, essa é um chamado que eu trago, puxando para a geriatria. E para encerrar, nós vamos para o tratamento. Por gentileza, que dê as horas para mim? 10h30. Nesse momento, eu compartilho com vocês, o tratamento é bem rápido. Medicamentoso, eu vou compartilhar com vocês assim, a decisão da gente continuar e da gente parar por aqui. Porque o tratamento, como é que vocês estão? Está firme? Porque faz tempo que vocês não vivem, né? O presencial. Firme. Aí, o tratamento medicamentoso consiste em anticolesterais e associações. Associações é o anticolesterais que vocês viram no caso, que é a rivastigmina. São três substâncias. As três substâncias, só que no caso aparece só a rivastigmina. As três são donepezila e galantamina. As três têm principais atuação no atividade da vida diária, guarda essa sigla, AVD diária ou AVDI, que é instrumental. Comportamento e cognição. Vocês lembraram, né? Memória está dentro da cognição, cognição é o todo. A intenção terapêutica é que ela atue nessas três áreas. Lembra que estava lá anticolesterais e associações? É que a rivastigmina, por exemplo, o efeito do aspecto comportamental meio não é tão efetivo. Então, a gente lança a mão das associações. São chamados neurolépticos, de ação antipsicótica. Tá? E eles, qual o objetivo principal do tratamento? É estabilizar a doença. Então, fase 1, manter na fase 1. Desacelerar, isso é diminuir a velocidade da doença. É que ela vai mais lento. Lembra da fase 1, a fase 2, o tempo que pode demorar 2 anos, que ela demora 4, para chegar na fase 2, para ela não fazer a transição
da fase 1 para a fase 2, da fase 2 para a fase 3. Essa é a proposta. Só que essa proposta, na década de 90, ela era R$ 500 mês. Hoje está no MEDEX, está no alto custo. Quando eu falava isso para a família, mas eu vou gastar R$ 500 mês para isso, ficava arrasada, né? Hoje, menos mal, ela tem disponibilizado no alto custo, mas mesmo assim, as pessoas ficam arrasadas, ficam frustradas, porque gostaria de uma solução e a cura, mas não é, ela não promove a cura. E, então, por isso, diante disso, tem efeitos colaterais. Para melhorar os efeitos colaterais, lembra, esses efeitos colaterais são horríveis. Náuseas, vômitos, e a dica principal, terapêutica, mão, prescrever é mão. Eu prescrevo desde 1997 esses medicamentos. Você pega a mão do medicamento e a literatura confirma esse sucesso. Essas respostas, 70% dos casos responde bem, responde assim a terapêutica. E o pulo do gato, assim, nem é mais isso, mas no começo, onde eu aprendi praticando, é a titulação da dose. É começar devagar. A ribostigmina, por exemplo, começar com 1,5 miligramas, para ele fazer a adaptação. Não é causa gástrica, é causa central, a razão das náuseas do vômito. Aí, medicamentoso, acabou. Vou continuando então, tá? Vocês gritam. Essa aula, ela é um pouco frustrante, assim, depois vocês vão ver no dia a dia, ou então você já viveu, o pessoal da Liga, que vocês estão fazendo ambulatório. Então você já deve ter atendido o Alzheimer. Lá, essa é a teoria, é um pouco frustrante, essa é a teoria da lei das metades. As metades ocorre no Brasil também, ó. Metade dos doentes existentes são diagnosticados. Quer dizer que a metade fica sem diagnóstico. Metade dos diagnósticos são tratados com alguma medicação, uma das três. E a outra metade dos tratados com a medicação específica, que é a ribostigmina. Então, sobra uma fatia bem pequena dos que têm acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Não deixa de ser uma frustração. A ribostigmina, que vocês viram que aparece no caso, é um comprimido. O pessoal que está em casa não vai. Não trouxe o adesivo? Deixa eu ver se eu trouxe. Achei que tinha trazido o adesivo, mas aí vocês. Trouxe, está aqui, ó. Vai passando para vocês tocarem no adesivo. É a ribostigmina transdérmica. O pessoal que está em casa está vendo aí que é um adesivo, parece um band-aidzinho, e você usa qual que é a vantagem? Lembra dos efeitos colaterais? Ela é liberação transdérmica, ela é lenta. A ribostigmina vai circulando durante 24 horas na corrente sanguínea. Essa liberação transdérmica, pode tirar o clipe, você vê pode pôr a mão no adesivo, não pega Alzheimer não, viu? Pode colar também. Tem o adesivo aí dentro, vocês palparem o adesivo. Essa é uma alternativa, né? É o único que tem no MEDEX, tá? É o único, das três substâncias, é o único que tem transdérmica. O iogurte da Danone, essa substância, essa proposta, ela tem sido para mim, eu confesso, né, tá gravando aqui como é que eu uso assim. Esse estudo, eu uso, eu falei, eu prescrevo, tá? Não é que eu tomo, não. Esse estudo é interessante, esse estudo tem uma metodologia boa de pesquisa,
Ele perde um pouco de crédito, sim, por ser o iogurte, então é difícil. Depois de todo esse drama da doença, toda essa complexidade da doença, agora eu faço um iogurte. Parece que caiu tudo por água, né? Porque ele foi estudado e ele tem essa proteína, esse Fortescite, esse Connect, que é o nome soviético comercial, o estudo mostrou que ele tem uma proteção da toxicidade ali das substâncias amiloides. É uma proteína, tem 30 gramas de proteína, então ele é interessante como estudo e como uso. Como é que eu faço? Na fase complexa, paciente muito sarcopênico, com diagnóstico recente, dificuldade de aceitar, dificuldade de medicar, dificuldade de ganhar tempo, aí eu prescrevo. Ele é caro. Ele é caro, acho que é um frasquinho, 15, 20 reais, um frasco por dia. Então, tem as limitações do uso. O medicamento novo que vocês viram na mídia é esse daqui, é a base, esse daqui, ó, que a mídia divulgou. Vocês viram na mídia, divulgando no jornal, passou nas grandes redes de mídia, passou essa substância e uma série de. Aí surge na mídia a cura do Alzheimer como proposta fisiopatológica, sim, mas totalmente inviável, 20 mil reais um mês, e metodologia de risco, mortalidade alta. Lembra-se, né, que quanto nós estudamos, como a gente fica atento em mortalidade. Toda vez que você vai estudar uma substância nova, o item mortalidade, o quanto isso é importante. Então, em fase de venda, inclusive, mas já caiu por água. Vocês podem ter acesso, depois vocês vão ver que não vale a pena eu explorar a metodologia dele. E encerrei essa parte, e agora vamos cuidar dos pacientes. E lá, no caso de vocês, aparece o síndrome do cuidador, como é que a gente vai cuidar disso. É mais foto. Vocês querem intervalo? Pode tocar, então, direto? Então, por gentileza, 10h40, eu acho, mais 20 minutos, então. Então, vamos fazer um acordo. 11 horas, eu queria encerrar com um vídeo bem curtinho, de 10, então me dá mais 10 minutos, então, 11h10, que é o vídeo de 10 minutos. Então, vamos lá. E eu estou muito feliz, gente, de estar aqui com vocês. Porque o presencial, eu queria muito esse momento com vocês. Então, assim, E vocês em casa, cadê a câmera? E vocês em casa, eu espero na próxima oportunidade. Não, parece maluco, né? Falando com nada. A Luana que me deixou assim. Eu até fui tutor da Luana. Eu não era assim. Foi depois que fui tutor dela que eu fiquei, não foi, Fran? Depois eu fiquei meio. Essa imagem representa muito, né, o caminho. Quem viveu, quem vive em casa e sabe a literatura dessa imagem chama inversão de papéis. Né? Vocês podem digitar lá, já vai aparecer uma série de literatura. E é o ambiente. Então, precisamos tratar o ambiente do paciente, os aspectos chamados então, gerontológicos. Então, eu sou geriatra e sou gerontólogo. Então, eu cuido das famílias, desse envolvimento todo, tem que cuidar desse contexto todo. O contexto todo, o que eu vivi nesses anos? 35 anos de formado, eu vi que ser geriatra e cuidar do paciente consiste em cuidar do todo.
só o farmacológico, eu vi que não dava. Não dava. Aí a ampliação desse contexto, que é vocês aqui não dá para traduzir o caso. Quando você lê o caso, o PBL, o método, a FAMEMA, você lê o caso, é difícil se transportar na realidade. Mas a proposta é essa, chegar o mais próximo possível. Foi prejudicado, o PP afastou, né, vocês da realidade, e então é difícil o olhar, o papel, a folha, não tem cheiro, não tem cor, não tem dor, né? Você lê a folha, então, mas é isso que o caso mostra lá, o impacto, quanto tem de impacto negativo em cuidar das doenças crônicas. É muito impacto negativo. Ela é progressiva, ela é incapacitante, ela só piora, só piora. É 24 horas, sem intervalos. Você não, você não tem essa ideia. Você atende o paciente em 1 hora na consulta, mas ela tem um histórico de cuidados. O cuidador está ali na lida, como diz o Caetano, na lida, no dia a dia. E os agravos, principalmente comportamental. Comportamental é isso. É falsa, é desespero, é pânico, é angústia, é o paciente gritando: eu quero minha casa, eu quero minha casa, vou para. Ele está em casa. Quero ir embora, eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir para casa, quero ir para casa. Então, angústia, cansaço, isolamento, luto antecipado, assim, ela não reconhece mais, não se reconhece mais, não reconhece mais a filha. Quem é você? Quem é você? O que está fazendo aqui? Acha que é uma impostora? Acha que é alguém que está fazendo mal? Você vai cuidar, acha que está fazendo mal. Então, é um luto antecipado, um luto complicado. Porque mesmo depois que morre, às vezes o cuidador, estou falando do cuidador, principalmente do cuidador familiar. Ele chama cuidador formal e cuidador informal. O informal é o funcionário. Então, é uma angústia constante. Positivo, o que pode tirar desse momento com vocês? É que você pode e deve intervir. Se vocês me buscarem na rede social, vocês vão ver lá, eu tenho todas elas, tá? Todas as principais, Insta, Face. Eu tenho meu histórico lá de campanhas de Alzheimer, muita campanha. E você vai achar lá, você vai achar radionovela, tem lá. Teatro, tem lá, Rigolim. Tá, Rigolim, vocês vão ver lá. Todos essas permeandos que eu entrei, foi para diminuir esse sofrimento, para levar para as pessoas os impactos positivos. O positivo é, primeiro, entre os meus pares, dizer que o medicamento funciona, mas funciona pouco. Funciona o suficiente. O suficiente vocês adoram, né? Quem não gosta do suficiente? Então é o suficiente. E que a medicação pode ser leve, pode estabilizar o quadro clínico, e você pode intervir no não medicamentoso, que ele funciona, e tem literatura para isso. Você pode, deve e faz bem para você ver, lidar com isso. Diminuir a frustração do paciente, né? Você já está difícil, aquilo que está difícil pode piorar. Nós aprendemos, todos nós sabemos de frustração, todos nós temos, né? Então a gente pode trabalhar, diminuir a frustração das pessoas, estimular, diminuir os riscos de acidente, de ameaças, de perigos, todos aqueles cuidados do entorno, de acidentes, estímulo individual, desafio, particularizar a cultura de cada paciente, ver qual que é o hábito, o gosto. Terapia ocupacional, depende para quem, como, quando, que tipo, adequar, improvisar, usar fontes de... Aí volto para a leitura que vocês fizeram ou vão fazer.
pontes de memória, novas sinapses. Quem já leu lá, pode reler, uma neuroplasticidade cerebral. Acreditar que é possível isso, você pode fazer essas pontes. E ponte de memória você encontra onde? Né? O estilo de vida, apego, afeto, proximidade, personalidade. Isso é trabalhar a memória. Lembrar sempre da palavra mágica. Essa palavrinha aqui. Essa conduta aqui, ó, eu faço garrafal. O doente de Alzheimer precisa de supervisão. Só que, a hora que você fala isso, mas como? Não dou mais conta. Supervisão significa que você pode delegar, pode usar câmeras. Você tem câmeras? Não tem câmera. Usar câmeras, usar celular como controle. Ele precisa de supervisão. Ele precisa de pontos de referência. Você muda de local, muda os móveis, ele pode sofrer com isso. O ponto de referência. Você precisa tornar a vida mais leve, mais simples, mais prática, mais rápida. Tem mãe aqui no grupo? Mamãe? Então, quando vocês tiverem o bebê de vocês, quando for pai, também vocês vão lembrar disso. É parecido com isso. E vocês já visitaram o bebê. Você entra na casa que tem um bebê, o cheiro é de bebê. O cheiro de bebê. Na casa de Alzheimer, às vezes cheira a xixi. O cheiro a cocô. Depende do comportamento. E a casa do bebê é tudo, tem que estar tudo voltado ao bebê. Se você for dar banho no bebê, você não pode esquecer a toalha. Não vai poder sair e pegar a toalha. Então, casa que tem Alzheimer, tem que montar tudo pronto. Você tem que estar organizado, simplificado, segurar acesso fácil, orientação fácil, sinalização fácil, para que ele não se confunda, luminosidade, que ele não se confunda mais. Se você está confuso, então essa é a dica. Recreação, recreação é importante, e aí depende, gosta de criança, às vezes deixa de gostar, ou não gostava de criança, às vezes passa a gostar, passa a ser referente, então cuidado. Animal, gosta de animal, passa a gostar mais, você passa a particularizar essas intervenções. Como perambula, isso aqui não precisa ler, tá, gente? Mas eles são as questões, dicas para lidar. Perambular ele perambula na casa, de visitação. Perambula é um transtorno. Lembra que eu falei do atraso comportamental? Às vezes é por perambular, por alucinação. Comunicação, exercício de comunicação. A máscara comprometeu bastante a nossa comunicação. Então, eu uso bastante a comunicação oral assim, falando assim com você, lentamente para você, que se você tiver presbiacusia, você está me acompanhando, fazendo a leitura. Parece maluco, né? É uma forma de ser compreendido. A comunicação é muito importante, porque ele pode, a dificuldade dele é compreender, de entender. Lembra da alteração razão, raciocínio, decisão alterado? Vou testar vocês. Vou fazer uma brincadeira agora, tá? É fogo. Está pegando fogo a sala. Qual que é a reação? Reação. Está pegando fogo a sala. Primeiro que ela falou assim, não é a menina. E sair correndo. Aponta por gentileza com o seu braço para que lado? Então é isso. Essa reação, só você que respondeu, essa lógica para o Alzheimer perde. Então, que não é a lógica que é correr, o gritar, eu não sei ainda estudar ainda, vou ter que estudar o gritar, e o
e para que lado o paciente de Alzheimer vai apontar para a parede, porque você teve o reflexo na hora, que é a questão da comunicação, da orientação que se perde no Alzheimer. E ele pode estar confuso, às vezes, por as questões dessa decisão. Você quer que ele haja, que tome alguma atitude, e ele não consegue, que não está entendendo. Então, lembra que eu expliquei para vocês, está disponível na rede social, quanto eu investi na parte cultural, meio de comunicação, grupos, vários grupos de comunitários, de cuidados, evitar o isolamento. Lembra que eu falei de novo da pandemia. Nas campanhas eu trazia, venham, traga o Alzheimer para a praça, traga o Alzheimer para o shopping, traga o Alzheimer. Isso tudo acabou. Vocês participaram, foram na praça, né? Na Praça Lilás, aqui no Fragata, que fazia os eventos lá. Ainda fiz mais 2 eventos lá depois. E para inserir o paciente de Alzheimer, porque você olha para ele, ele não tem sequela, às vezes motora, ele tem Alzheimer. Ele precisa estar inserido no contexto para poder evitar a exclusão, diminuir o sofrimento da família. Então, é incluir. Nós temos o Luci Montoro para os deficientes, temos vários serviços de reabilitação, mas não tem uma proposta dessa específica, exceto essas campanhas que existem no mundo todo para tentar incluir o paciente do Alzheimer, mas ainda é muito pequeno essa proposta. A proposta de contato com animais e crianças, eu pratico isso, vou mostrar fotos para vocês. Os passos, essa teoria, que coisa linda, enfrentamento. Vocês não precisam fazer o curso de psicólogo, não precisa fazer o curso de psicologia, mas é uma teoria psíquica, chama teoria do enfrentamento. O nome meio que traduz o que vocês fizeram para chegar aqui na FAMEMA, para sobreviver à pandemia, vocês enfrentaram. Então, a necessidade, chama teoria do enfrentamento. Atenção, acolher, né? Lembrar da oscilação. Oscilação todos nós temos. Hoje em dia, não estou bem. Hoje eu estou bem. A oscilação do Alzheimer é mais nítida, né? Que ele não tem porque a gente disfarça, né? Quem estiver aqui no grupo agora com dor, confortável, com fome não justifica que tem bombom, hein? Tem mais aqui, tá, gente? E fica à vontade. Ah, já sei, eu passo a caixa do bombom, vocês vão passando. É? Ah, é? Então vai o bombom lá pro último. Você vai passando? Tá geladinho. É. Então, aí vocês lembram, né, que eu falei de organizar-se, importante organizar. E eu sei que aqui esse grupo é muito organizado, que o quarto de vocês é tudo arrumadinho, e é assim, impecável, tudo arrumadinho. E uma das falhas da memória do jovem é falta de organização. Às vezes ela acaba afetando a memória de se organizar. E o impacto, então, o paciente não morreu. Essa frase no sentido de que a família, às vezes, perde esse vínculo porque ela não reconhece mais. Então, fica a sensação como se fosse... Tem um autor que escreve corpo sem alma, né? Pesado para revelar essa situação. O sobressalto, as mudanças é frequente na vida. Na nossa vida também é assim, né? Só que quanto mais sobressalto, quanto mais surpresa você tem, você chegaram aqui hoje para a conferência, ó, mudou a data da conferência, não vai ser hoje.
Mudou o horário, diferente, mudou. Então, esse sobressalto na vida de um paciente, de uma família cuidadora de Alzheimer, ela tem que estar preparada para esse sobressalto de mudar o curso, de adiar os planos. E às vezes é uma frustração isso. Essa conclusão do não medicamentoso, que é que elas são muitas, a palavra que eu não está no slide aqui, mas se eu digitasse ele agora é criatividade. Palavra mágica. São duas palavras que eu pedi no cuidador. Na supervisão do paciente, criatividade. Tem que criar as situações de acordo com cada problema, se arrumar uma solução. A inclusão, né, do paciente, resumindo, esse slide é para resumir minha proposta. E capacitar a comunidade. E agora, só foco, vocês já leram sobre neuróbica, então exercitar a mente. Não precisa pedir isso para vocês, né? Vocês já fazem. Academia, alguns já fazem, né? Agora, você já voltou à academia, mas lembra que a academia foi o pior, foi um dos focos maiores de contágio do Covid. Então, quem ainda faz academia, fique atento. Quer passar para cá? Aqui. Legal. Fica atento que ainda é de risco, tá? Você não descuidem, gente, na academia. E a academia cerebral? Essa não tem contágio, pode ficar à vontade de fazer esse exercício. Para o paciente de Alzheimer, esse processo de reabilitação cognitiva se chama de TOR, T-O-R, terapia de orientação à realidade. Qual realidade? A sua? Não, a realidade do paciente. Você pode estimular essa terapia, que você pode restaurar algo perdido, que perdeu da habilidade, você pode restaurar através de estímulo, de ação, de deixar o paciente praticar, porém, com supervisão e sem querer sucesso. A paciente vai lavar a louça. Não precisa ficar bem lavada. Você vai lavando de novo, né? E você restaura uma função. Compensação. Potencializar aquilo que restou, né? Então ele já faz bordado. Já fazia bordado. O bordado fica nada a ver. É tudo torto. Excelente. Continua fazendo. Quer dizer, substituição, minimizando dificuldades resultantes da disfunção. Você vai trocando a função, encontrando outras alternativas que a destreza que sobrou, é possível ele fazer. Então é isso que eu falei de TOR, né? Isso é a reabilitação, a orientação da realidade, dos fatos, não querer confrontar. Cuidado, não aceita confronto. Isso pior. Família pergunta muito assim: o que eu devo fazer? A pergunta, retórica. O que eu devo fazer? Depende, de novo, criatividade para cada situação. Agenda é muito interessante. Lembra da perda temporal. Então, é importante, sei lá, conseguir fazer agenda, praticar o uso da agenda, calendário, tentar mantê-lo. Ainda mais que ele fala, não, para que eu quero saber? Que dia que é hoje? Que mês nós estamos? Que ano nós estamos? Mas doutor, para que eu quero saber isso? Eu sou aposentado. Assim, ele pode estar na fase inicial, e aí ele perde esse estímulo de orientação. Esse é um pouco mais complexo, é interessante praticar através da agenda, trabalhar a leitura, para quem já tem a leitura, a música, tem sites lá que vocês podem assistir, eu já viram, muito bonito, chama Música para Despertar, muito interessante
como a música ela é nostálgica, saudosismo. Lógico, a música da época deles, né? Então, mas na idade de vocês já tem umas, nostalgia de música, assim. Então, história, fábulas, eu criei assim, como eles são, tem analfabetismo, eu criei num asilo, era leitura de história, que alguém lesse para eles. Isso é interessante. É, é muito importante que sejam tarefas curtas. Lembra da linguagem, né? A leitura, Gabriel, curtas, monossilábicas. As filhas têm problema às vezes. Parece que eu sou machista, né? Porque as meninas, as filhas falam, delonga mais, tem uma narrativa. Isso é mais difícil para eles entenderem. Então, você, vamos pegar de novo. Desculpa, virou meu material aqui. Você pode ficar sentadinho. Vamos tomar banho, porque se você tomar banho, vai chegar agora o pessoal da família, né, os seus netos, e vão pegar você assim, e você não está com cheirinho bom, e aí vai ser legal que você vai pôr a roupa, sabe aquela blusa, tá? Ferrou. A narrativa é muito grande. Banho. Banho. Tomar banho. Banho. Vamos tomar banho. Banho. Tomar banho. Com condução. Conduzir. Tem que ter um. E isso é difícil para a filha, às vezes, porque também uma das razões que estou repetindo a filha, porque na média as filhas que cuidam do paciente. Então precisa de uma condução, precisa de uma atenção sobre a tarefa. O workshop de vivência, até fiz uma época aqui na Liga da Geriatria. É importante explorar. Lembra memória, quem leu memória já lembra memória afetiva, memória olfativa, memória gustativa, memória auditiva. Então, o estudo de memória é mais amplo do que lembrar das coisas, né? Isso é a proposta. E o calendário eu tinha forçado para vocês, você pode usar vários. Essa foto é do shopping na Holanda. É uma casa geriátrica que eles têm um supermercado dentro da casa onde o idoso continua praticando a compra de mentirinha, né? A estimulação de integração entre eles. Esse é o Lar São Vicente de Paula, o pessoal o Amigo Sorriso conheceu alguma atividade que eu deixei lá, fiquei lá durante, não morador, tá? Fiquei lá 10 anos, eu trouxe lá, chama o bingo cognitivo. Como eles gostam muito de bingo, eu levei para lá essa e configura para analfabetos, não alfabetizados. Me desculpa, analfabeto, eu tenho essa série. Acabei falando, não alfabetizado. O acesso, a leitura, o audiobook. Isso eu improvisei um estímulo motor e cognitivo. É um jogo de dama com improvisado, né? Vou passar rápido agora a diferença de um asilo, um ILP nos Estados Unidos, um ILP, essa eu conheci, na Carolina do Norte, ILP no Brasil. A diferença é que no ILP no Brasil tem uma bola do lado. Então, estou falando da questão financeira. Esses trabalhos antes da pandemia, tudo isso na rede, quem conhece o aeroporto, e as campanhas. Essa aqui foi uma peça de teatro, doença de Alzheimer que eu. E essa aqui foi o rádio novela, doença de Alzheimer
Em 30 minutos, está no YouTube, no meu canal lá. Rádio Novela. E outras campanhas chamadas. Dos animais, eu fiz lá no asilo, e como eu sou apaixonado por gatos e cachorros, então eu fiz lá, paciente de Alzheimer. Olha só, olha só a satisfação dele de contato com o animal. Esse é meu cachorro, mas ele já morreu. Morreu novo, morreu com 9 anos. Cachorro, ele morreu de um anjo saturno. A expressão com animais deles é muito boa. Essa é a praça do significativo de caminhada da memória. E aí eu vou encerrar sugerindo um filme para vocês verem em casa, que é esse daqui, esse filme dessa autora, essa diretora. Ela fez esse filme, ela é diretora, em relação à mãe, né? Esse é o Clarita. Aí vocês podem ver no YouTube. Esse é um pouquinho mais longo, mas é curta. Longo, 13 minutos. O outro, um longa-metragem, que vocês já viram, acho, se vocês já viram, nesse momento, vocês vão poder ver agora só o discurso dela. Quem já viu o filme vai lembrar, vai ter um momento de lembrar o discurso do Para Sempre Alice. 10 minutos. Você já viu? Para Sempre Alice. Você já viu? Quem nunca viu vai se interessar porque vai ver o discurso. Esse filme aí, agora eu preciso da ajuda do Carlão. E Carlão, você me ajuda? Agora o vídeo. E agora, o pessoal de casa, eu peço, quem tiver, então é 10 minutinhos. Quem tiver em casa, eu pedia por gentileza, então, se der, a gente não sabe, né, Carlão? Está garantido que eles vão conseguir acesso. Nesse momento, então, se eles conseguirem, Gui, agora então vou pedir licença aqui para fechar. Enquanto isso, estão me ajudando. Quero agradecer o Carlão e a Marcela. O Gui, o Frango, você também, obrigado, viu? Se quiser, agora dispensar você. Depois você pega o cachê. É uma grande honra receber a nossa próxima discursante, Alice Holland. Ela é ex-professora de Linguística de Colômbia, escreveu livros acadêmicos e deu palestras em todo o mundo. Alice está enfrentando as dificuldades do Alzheimer precoce com o carinho e o apoio de sua amorosa família. Com vocês, Alice Holland. Por favor, eu preciso de um minuto. Obrigado, Marcelo. Muito bem, gente. Então, no presencial, nós temos a oportunidade de ver vocês fazerem perguntas e eu agradecer que vocês vieram e o pessoal em casa. A câmera está, pessoal, sempre preocupado com o pessoal do online, tá ligado, né? E eu espero parece que o híbrido, a minha análise, a minha autoavaliação, parece que o híbrido deu certo. Eu não sei em casa se as pessoas tiveram acesso
Eu vim ontem testar e estava com dificuldade de transmitir. Era assim, né, Marcela? Ora era o som, ora era a imagem. Não tinha as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha essa dúvida do híbrido. É para vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. E fiquem tranquilos também. Eu sei que as conferências, parece que na média, não é uma, não tem perguntas, não tem, fique à vontade. Eu sei, na minha experiência de professor, há muitos anos, essas horas, acho que o pessoal fica assim meio, às vezes você não quer fazer pergunta, até ou quer fazer depois individualmente, vocês podem me mandar também mensagem, ou fica à vontade. Às vezes não é pergunta, às vezes vocês querem compartilhar. Faz de conta que é uma grande tutoria. Uma tutoria com 20 estudantes. Vocês querem fazer uma avaliação ou compartilhar uma história, fica à vontade. Eu sei que dá vergonha, né, com o microfone, mas a gente... Então podemos encerrar, gente? Podemos? Então, namastê para todos. Então, obrigado. Deixa eu ensinar um aplauso para vocês. Um aplauso assim, ó. Por gentileza. Antes de você levantar, Luana,